Linhas coloridas se movimentam pela tela. Balões de diálogo nas cores verde e laranja compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam mulheres na política. Regina Assunção, apresentadora. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. O golpe do amor continua a fazer muitas vítimas no Brasil e no mundo. De acordo com órgãos de segurança, estelionatários usam geralmente as mesmas técnicas, criam perfis falsos na internet e se passam por homens com ótimas condições financeiras, sejam brasileiros ou estrangeiros, e provocam altos prejuízos financeiros às vítimas. O estelionato ocorre quando o agente utiliza artimanha para enganar alguém, induzindo a erro a fim de obter uma vantagem. Podemos citar o recente caso ocorrido no Tocantins, em que o homem foi acusado por 9 mulheres de ter aplicado golpes que somam mais de R$1,5 milhão de reais. O criminoso conhecia as mulheres em aplicativos de relacionamento e em poucos dias já se dizia apaixonado. Após conquistar a confiança da vítima, solicitava o repasse de grandes quantias de dinheiro. E na Câmara, mais de um projeto altera o Código Penal para aumentar a pena para o crime de estelionato quando o autor mantiver relação afetiva com a vítima. É o chamado golpe do amor. Como esse é um assunto que afeta principalmente as mulheres, o Elas Pautam vai ouvir a opinião da delegada Karen Langkammer, que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal, e a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, que é uma das autoras do projeto que tipifica o estelionato sentimental. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender ao nosso convite. Bom, eu gostaria de começar com a senhora, delegada, para falar sobre os índices. Realmente tem aumentado esses índices, as denúncias têm chegado às delegacias? Obrigada pelo convite. Realmente é um tema importante, nós precisamos falar muito sobre isso. O estelionato amoroso, ele tem ocorrido cada vez mais. Cada vez mais vítimas estão sendo se envolvendo nesse tipo de delito, só que é muito complicado a gente hoje analisar esses dados, porque até quando a gente registra uma ocorrência policial, nós não temos a natureza jurídica, estelionato amoroso. A gente tem que classificar como estelionato. Então, analisar se aquele estelionato ele foi amoroso ou não demanda uma atenção específica para cada ocorrência policial. Então, a gente não consegue expor hoje dados específicos, mas conseguimos ver o quanto esse crime tem aumentado. Sim, deputada, eu queria que a senhora falasse a relação desses crimes, o que levou a ter vários projetos aqui, como é que o Legislativo está tratando e o que é preciso realmente fazer para que haja penas mais rigorosas para esse crime? Nós temos acompanhado com muita preocupação essa conduta criminosa que vem se intensificando no país a partir dos aplicativos de relacionamento. Há casos que nos chegam de forma direta, outros que conhecemos via mídia, de modo que me parece que esse é um tema sobre o qual a Câmara dos Deputados e o Senado precisam, de fato, legislar. Nós temos uma legislação, como bem disse aqui a delegada, é uma legislação que ainda não tipifica o estelionato sentimental, como esses projetos de leis que estão tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado, estão utilizando, né, essa terminologia do estelionato sentimental. Então, a legislação ainda não tipifica. Hoje se usa, para, de fato, fazer a punição, se usa o Código Penal, no estelionato, né, de um modo geral, que é o artigo 171 do Código Penal, e se utiliza combinado, quando se trata de mulher, a violência patrimonial ou a violência psicológica, né? Mas é preciso tipificar, e o nosso projeto de lei, diferentemente dos outros que já estavam tramitando, é um projeto que vai buscar tipificar, tanto no Código Penal, incluindo um artigo, o artigo 171A, para de fato tipificar estelionato sentimental como essa conduta que nós estamos aqui discutindo, em que se forja um relacionamento amoroso para poder obter vantagens materiais ou financeiras da vítima, né? E essa vítima tanto pode ser homem, quanto pode ser mulher, quanto pode ser adulto, quanto pode ser idoso. Precisamos também tipificar, e o nosso projeto também prevê isso, no Estatuto do Idoso, garantindo inclusive uma pena maior, 1/3 a mais de pena, quando se tratar de idoso,
E garantindo também um terço a mais de pena quando se tratar de um perfil falso criado em rede social ou em aplicativo de relacionamento com esse fim de praticar de fato esse crime, né? Obter vantagens, né, da vítima. Deputada Socorro Neri, PP Acre. Tipificar na Lei Maria da Penha, quando se tratar, portanto, de um crime praticado contra a mulher, nós vamos incluir, a partir desse projeto de lei sendo aprovado, incluir mais uma forma de violência contra a mulher. Nós temos já as formas de violência devidamente tipificadas, mas essa forma do estelionato sentimental seria mais uma forma de violência contra a mulher. E, evidentemente, também estabelecendo que a pena varie de 3 a 8 anos e que possa ser acrescida de 1/3 quando originar a partir de perfil falso em rede social ou aplicativo de relacionamento, ou quando tiver como vítima uma pessoa idosa. Penso que essa legislação mais rígida, ela é extremamente necessária para evitar que esses casos aconteçam e para fazer a devida fiscalização, a devida punição nos casos, o golpe do amor, de casos que já estão acontecendo no Brasil. Inclusive tem um estudo, delegada, do Ministério Público aqui do DF, agora de dezembro de 2024, feito no Distrito Federal, que estabelece muito bem, coloca um aumento de 200% nesses casos, de 2018 a 2021, coloca, inclusive, identifica os gêneros, né? Sim. Trazendo 3 gêneros desse crime de estelionato sentimental, que é exatamente aquele em que o agressor, né? O violentador, ele assume o controle financeiro da vítima, ou então, que é uma maior incidência, ou então ele faz uma indução para que a vítima entregue bens materiais para ele, ou ele entra também na falsificação de documentos, de assinaturas, enfim. Portanto, é algo muito grave que eu quero aqui iniciar parabenizando ao Elas Pautam, por pautar esse tema. É até bom a gente lembrar que esse crime já acontecia há algum tempo, mas com as redes sociais, parece que se intensificou, não é isso? E a gente tem aqui dados que mostram que 4 entre 10 mulheres brasileiras dizem já ter sofrido algum golpe de namoro virtual ou conhece alguém que foi vítima. Foi o que mostrou uma pesquisa, Era Golpe, Não Era Amor, é o nome da pesquisa, que é uma iniciativa de uma hub sem fins lucrativos para suporte a mulheres vítimas de golpes financeiros em relacionamentos amorosos. Ela foi realizada em março de 2023 e foram entrevistadas mais de 2.000 mulheres em todo o país. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, que é interessante a gente acompanhar. Golpes em aplicativos de relacionamentos, que não são só aí nos aplicativos, né, que acontecem, mas já é um índice bem grande. 4 entre 10 mulheres já foram impactadas por esses golpes. E nessa pesquisa mostrou também que 53% das mulheres entrevistadas, né, receberam pedido de dinheiro emprestado. Dessas também, 25% pediram ajuda, o golpista, né? O estelionatário, 25% delas pediram ajuda para pagar alguma conta. E 39% delas passaram por mentiras ou invenções sobre a vida do boy, que é como é chamado, né, nas redes sociais, o que ocorre. E nós temos também entre os dados nos aplicativos, essas mulheres que sofreram o golpe, 10% perderam até R$500, 20% perderam entre R$500 e R$2.000, 3% perderam entre R$2.000 e R$5.000 e 12% perderam mais de R$5.000. Bom, delegada, eu gostaria que a senhora avaliasse esses dados, como é que estão sendo essas denúncias que chegam aqui. Acredito que haja até também valores mais altos e também fora das redes sociais que os golpes são aplicados. Com certeza tem mulheres que foram vítimas de golpes em valores altíssimos. Delegada Karen Lancâmara, Polícia Civil do DF. De 40% das mulheres avaliadas, mas 40% que perceberam que foram vítimas de um golpe.
Acho que a grande questão do estelionato amoroso é você saber diferenciar aquela linha tênue que existe entre um término frustrado de uma relação e um golpe, efetivamente, de uma fraude patrimonial. E essa é a grande dificuldade dessas mulheres, entender que elas foram vítimas desse tipo de crime. Porque o que é, na verdade, esse estelionato amoroso? É a vulnerabilidade emocional atrelada a essa fraude patrimonial. E a gente precisa realmente trazer isso à tona e explicar para essas mulheres que isso é crime, porque não é um crime simples de patrimônio. O artigo 171, como a deputada falou, é um crime contra o patrimônio, mas ele envolve sentimentalmente a vítima, ele viola ela emocionalmente, ele usa totalmente a vulnerabilidade dessa pessoa para poder auferir a sua vantagem ilícita. Deputada. No sentido mesmo de que, assim, por que estelionato, né? Porque, de fato, houve a intenção, havia uma intenção de tirar benefício financeiro ou material. E aí, no caso sentimental, porque isso se deu a partir da... envolvimento amoroso. Onde se forjou, né, um relacionamento amoroso. Quer dizer, eu até não gosto muito do termo estelionato amoroso, queria trazer aqui essa discussão, né? Ou de golpe do amor, porque de fato amor é outra coisa, né? Amor. Deputada Socorro Nery, PP Acre. É uma situação, de fato, de um estelionato, quer dizer, de uma intenção que já havia, em que se cria perfil falso, e mesmo às vezes sendo verdadeiro, mas se faz toda uma... forja, de fato, uma situação de envolvimento amoroso para poder obter vantagem. Amor, né? Exatamente. Então, a gente não está falando de amor, né? A gente está falando, de fato, de um estelionato, e numa relação tida como sentimental, que envolve sentimento, que envolve, da parte da vítima, envolve sentimento, envolve, de fato, emoção, né? Seria envolve um estelionato sentimental. E aí vem o estelionato sentimental, que me parece um termo mais adequado, assim, né? E, de fato, isso é muito grave. A gente tem acompanhado, né, casos, não só contra mulheres, eu acho que é importante que a gente frise muito bem isso, contra homens e mulheres, de todas as idades a partir da idade adulta, mas tem um perfil que é mais forte, né? Da mulher branca e da mulher que está passando por um momento de fragilidade emocional. O golpe do amor. Esse agressor, ele identifica isso e ele vai, então, em busca, claramente sabendo que ali ele pode ter uma vítima em potencial. Inclusive, né? Com a situação financeira melhor. Né? Que e nós temos visto, inclusive pela mídia nacional, casos assim de que envolvem 500 mil, milhões, né? Também contra idosos. Então, é muito grave. Sim. Contra homens idosos, contra mulheres idosas, contra... o golpe do Dom Juan, que tem chamado também nas redes. E há já, me parece, um modus operandi, né? Já tem, Quer dizer, é um relacionamento que começa e que se intensifica com muita rapidez, né? Que tem sempre mentiras e omissões a respeito do perfil dele, né? De quem é ele, da condição dele. Muitas vezes a gente viu já acontecer, idoso, agora recente, eu acho que Rio Grande do Sul, em que homens, inclusive, que estavam por trás, né, fingindo ser mulher, né? Ou envolvendo também mulheres nesse golpe. Então, assim, é muito sério, a gente precisa ficar muito atento, não é, a essas questões. E aí a sociedade tem um papel também, me parece, muito fundamental. Eu queria lembrar, ressaltar, a gente vai trazer um vídeo aqui que não é só nas redes sociais, sim, não é? Sim. As redes se tornaram um meio sim. mais comum hoje em dia para os golpistas, né? Sim. Que eles conseguem pesquisar e chegar às vítimas, mas não é o único, né? Nós vamos ver agora o depoimento de uma moradora de Brasília, nutricionista Anne Souza, que tem 45 anos e foi vítima desse estelionato amoroso, digamos assim. Conheci o Reinaldo na academia, ele se demonstrou uma pessoa bem prestativa, bem atenciosa, bem companheiro, amigo. Me chamou para namorar, passou um certo tempo, ele começou a falar que estava passando por dificuldades, que as tias dele dependiam dele, e me pediu, precisava de comprar uma câmera para trabalhar. Me pediu para poder fazer um empréstimo, porque em 2 meses ele quitava comigo. Passou um certo tempo, ele começou a mudar o jeito dele comigo. Depois que eu fiz esse empréstimo, eu tive um prejuízo de 40 mil reais.
E eu comecei, quando eu fui cobrar ele mudou comigo, eu fui conversar com as tias dele. A tia dele falou que ele dependia delas e que ele também devia a elas, né? Eu consegui fazer a ocorrência, porém a gente não consegue achar ele nem cobrar nada dele, porque tudo que ele compra, ele coloca no nome da companheira dele. E eu tive que fazer tratamento psicológico com psicólogo, porque eu fiquei com trauma, pela vergonha que eu passei, pelo prejuízo financeiro que eu passei, e a gente não consegue achar ele porque ele sempre está mudando de número, sempre está mudando de endereço, ele gosta muito de morar em condomínios, que é onde fica mais difícil da gente achar ele. Bom, delegada, eu queria que agora a senhora falasse um pouquinho na prática, como é que a polícia acompanha esses casos, investiga, como é que são tratadas as mulheres na delegacia? As mulheres, quando chegam na delegacia, elas geralmente estão muito confusas. Elas estão confusas, elas vão porque elas foram orientadas por alguém. E aí a gente também tem que colocar essa questão do apoio emocional e apoio da família, que é muito importante, porque quando você está envolvido em um relacionamento, você tem dificuldade de enxergar o que efetivamente está acontecendo. Delegada Karen Lancamer, Polícia Civil do DF. A narrar exatamente o modus operandi. Qual que é o modus operandi do estelionatário amoroso? Ele, na verdade, ele é um predador emocional. Ele analisa muito bem a sua vítima, muito bem as vulnerabilidades dessa vítima, e ele molda um personagem que se adequa exatamente ao desejo dela. E a partir daí, ele começa o seu intento. E como que ele age? Ele se aproxima, ele faz promessas, ele promete geralmente um relacionamento longo, casamentos, viagens, e ele faz demonstrações de amor. Mas logo em seguida vem um pedido, e vem um pedido financeiro. Muitas vezes esse pedido é pequeno, e ele sendo pequeno é como se fosse um teste para depois a aplicação do golpe maior. Então essas mulheres, elas chegam na delegacia, elas precisam de um acolhimento, elas têm uma livre demanda para poder contar o que aconteceu, porque os detalhes são muito importantes para a gente caracterizar esse crime. Às vezes um detalhe que ela não entende que seja lá importante para uma condenação, é ele que vai caracterizar que aquilo ali não é um crime normal, não é só um fim de um relacionamento frustrado, mas é um estelionato amoroso. Então a gente precisa de toda uma técnica e um acolhimento para essa mulher se sentir à vontade de poder realmente narrar o que ela sofreu. Tem algum protocolo já nas delegacias, principalmente na delegacia da mulher? Quando a gente recebe um caso de estelionato amoroso, a gente tipifica pelo artigo 171 do Código Penal, atrelado à Lei Maria da Penha. Então a gente aplica um protocolo de atendimento às vítimas de violência doméstica. Então toda uma narrativa ali é questionada para essa mulher, acaba sendo um pouco longo, mas com o objetivo de não revitimizá-la depois. Eu não gostaria que essa mulher voltasse novamente para a delegacia, então naquele momento eu quero pegar todas as informações, e quando o crime é aplicado pelo meio virtual, a gente precisa de outras informações a mais, que é exatamente para poder chegar nessa autoria, que muitas vezes fica mascarada aí pelas redes sociais. Sim. Deputada, o projeto da senhora, ele prevê também algum apoio a essas vítimas, o depois de denunciar, até mesmo um acompanhamento jurídico, que muitas podem nem ter, né? A delegada falou que elas chegam meio desnorteadas para denunciar, né? É preciso sim, é preciso que se tenha, né, um acompanhamento psicológico e jurídico. Deputada Socorro Neri, PP Acre. Dar segurança a essa mulher, dar apoio a essa mulher e orientação de como é que ela deve proceder, né? Para fazer a denúncia, para se colocar, para juntar as provas necessárias, enfim, o que levar e o que dizer, né, ao delegado, à delegada que vai atendê-la na delegacia. É preciso também ter essa rede de apoio. A mulher não pode mais se sentir sozinha a partir daí, ela precisa compartilhar essa experiência, precisa ser acolhida, né? Então há todo esse cuidado que nós precisamos ter, além evidentemente de campanhas mesmo, de conscientização da sociedade, para que as vítimas, as potenciais vítimas, todas nós e todos nós, porque também envolve os homens, saibamos identificar essas situações, né, e como agir diante delas. Sim, delegada, seria bom então a senhora citar que sinais que as pessoas podem já ir identificando que pode levar a um golpe amoroso. Com certeza, e não é realmente uma questão de gênero. O estelionato pode ter como vítima homem e mulher,
A gente tem uma grande maioria de vítimas mulheres, mas o que se fala ali não é gênero, é sentimento, é a motivação emocional, a situação emocional que aquela vítima está naquele momento. Então, quando se junta uma situação emocional abalada com uma situação financeira estável, aí ali se forma uma vítima ideal. E quais são os primeiros sinais? Um relacionamento avançado, acelerado, é um sinal de alerta, um relacionamento que se avança de uma forma muito rápida. Pedidos financeiros, por menores que sejam, eles podem ser considerados um teste para a aplicação de um golpe maior. A fantasia de um príncipe encantado que na vida real não existe. Delegada Karen Lancamer, Polícia Civil do DF. Credibilidades, ligar um sinal de alerta. O isolamento dessa vítima, muitas vezes o estelionatário, ele isola a vítima de parentes e de amigos para poder garantir o maior controle sobre ela, porque assim ela não vai discutir o que está acontecendo e não vai receber nenhuma mensagem de apoio. E, além disso, é importante deixar para essas mulheres que vamos fazer pesquisas sobre as pessoas com quem a gente está se relacionando. Tanto pesquisas nas redes sociais, como nos próprios navegadores. No navegador no Google, você coloca o nome dessa pessoa, muitas informações vêm de fontes abertas. E elas podem ser importantes para poder você determinar que aquilo ali não é um relacionamento afetivo normal. Sim. E qual o impacto dessa tipificação na vida dessa vítima? Depois, será que ela vai ter mais chances de denunciar? Penso que abre-se a possibilidade, né, de que, de fato, haja punição, porque passa a ter uma legislação que tipifica e deixa de ficar à mercê da interpretação do juiz que atende o caso, ou do delegado que atende o caso, mas passa a ter uma legislação que tipifica, passa, portanto, a ter punição. Você veja que penas de 3 a 8 anos, que pode acrescer mais um terço, pode ter multa. Deputada Socorro Neri, PP Acre. Essa vítima, eu penso que alivia bastante saber que houve punição. No caso de bens materiais, de recurso financeiro, é possível se chegar, e aí se tiver, né, toda essa possibilidade desse envolvimento, desse monitoramento também das instituições bancárias, é possível ter, sim, devolução desse valor, por que não? Né? Então, eu acredito que a partir da tipificação é possível se estender para a fiscalização, para a punição, para uma campanha de divulgação junto à sociedade e, evidentemente, para a proteção das pessoas. Que outras medidas a senhora considera necessárias para realmente prevenir que esses golpes aconteçam? Além da tipificação, né? Toda vez que a gente tem uma tipificação de uma conduta que já é considerada crime, mas a gente não tem a legislação específica, isso se considera como um alerta social. Indiretamente é um alerta social, as pessoas começam a olhar com outros olhos para esse crime, que, como a gente falou, já acontece há anos. Mas quando se tem uma tipificação específica, a população, a sociedade começa a criar um alerta. Como foi o feminicídio. Como, né? foi o feminicídio. Delegada Karen Lancamer, Polícia Civil do DF. Existe sim uma insegurança hoje jurídica. A partir do momento que precisamos tipificar pelo tipo penal do estelionato, e só por uma analogia jurídica a gente estende para essa tipificação estelionato amoroso, isso traz uma certa insegurança, tanto no momento do registro da ocorrência, quanto na ação penal e na condenação. Então, assim, a gente precisa, sim, de uma tipificação. Eu acho que é uma coisa que vai agregar demais para a gente reduzir esse tipo de delito, mas principalmente campanhas e esclarecimentos, porque o maior desafio para a gente ter uma redução nessa incidência é a vergonha das vítimas denunciarem. Elas têm vergonha porque elas têm vergonha de ter passado por aquilo, porque elas não observaram o que aconteceu, e muitas vezes quando outras pessoas demonstram para ela que aquele fato estava muito claro, ela se retrai. E aí ela não quer denunciar, não quer fazer ocorrência, e isso faz o quê? Isso é um fomento para a continuidade delitiva.
Porque o estelionatário amoroso que praticou o crime uma vez e não foi punido, 2 vezes não foi punido, ele vai cada vez praticar mais e com maior intensidade. Então precisamos de mais esclarecimento, maiores campanhas. As mulheres precisam realmente saber que elas não estão sozinhas e que elas vão ser acolhidas e que sim, vai ter punição para aquele agressor. E a partir do momento que elas denunciarem, elas estarão protegendo outras mulheres. O golpe do amor. Uma última pergunta, deputada. E quanto à justiça? Porque a gente vê, às vezes, mesmo no Ministério Público, a gente vê que é uma maioria também de homens, e na justiça, os juízes, para virem a julgar esses casos, para realmente punir esses golpistas, tem algum tipo de, não protocolo, mas algo que incentive uma formação maior para que eles também vejam esse lado, que realmente a mulher sofreu um golpe, né? O nosso projeto de lei, de fato, ele não entra no que seria aí uma regulamentação, uma orientação de uma política, né, a ser desenvolvida pelo judiciário brasileiro. Mas é evidente que há essa necessidade. O que a gente passa a ter é, de fato, com a tipificação, é de fato uma questão objetiva. Não dá para ficar mais, deixa de ficar à mercê da interpretação. Como eu Deputada disse, né? Socorro Neri, PP Acre. Essa questão que a gente está tratando é tão grave porque o estelionato sentimental ele pode, inclusive, induzir ao suicídio. O que mais me motivou a apresentar esse projeto agora, já no início de fevereiro, foi um caso recente que aconteceu no Acre, onde uma jovem de 40, em média de 40 anos, sabe, com a vida muito organizada, muito tranquila, né? Mas passando por um momento de fragilidade emocional, ela foi vítima de um estelionato sentimental de tal forma tão perverso que ela cometeu suicídio, ou seja, ela foi induzida ao suicídio e a gente vai conseguir caracterizar isso também, né, a partir do estelionato sentimental, uma indução ao suicídio, que aí demonstra o quanto é grave, o quanto mais fragilizada, né, uma fragilidade total, tamanha, fica a vítima, que ela fica sujeita, inclusive, a ser induzida, né, ao suicídio. Infelizmente. Como a gente viu esse caso no Acre, que chocou o nosso estado, chocou a sociedade acreana, muito recente. Bom, nosso tempo já se encerrou, eu gostaria só de 30 segundos de cada uma para poder fazer as considerações finais. Por favor, delegado. Claro. Talvez o maior prejuízo que a vítima desse crime tenha não é o prejuízo patrimonial, mas sim o abalo emocional que ela sofre. Afinal, ela é captada naquele momento de vulnerabilidade extrema em que ela está procurando um sentimento, um amor, um relacionamento, e nesse momento mais vulnerável ela acredita em alguém, ela tem essa credibilidade totalmente quebrada e tem seu patrimônio depredado, sua vida, e isso com certeza é a maior prejuízo que essa vítima tem. Então a gente precisa ter coragem, ajudar, ouvir as nossas colegas, nossas mães, nossas irmãs, para poder encorajá-las e conversar sobre isso. Deputada. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a você, agradecer a TV Câmara por pautar esse debate, pautar esse tema, de modo a buscarmos sensibilizar os nossos colegas, deputados e deputadas, depois senadores e senadoras, a de fato aprovarmos o quanto antes essa legislação. É fundamental e é isso que eu quero fazer aqui, agradecer. Eu conversei sobre o estelionato sentimental chamado golpe do amor ou golpe do falso amor. Foi com a delegada Karen Langkammer, diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal, e com a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, que é autora de um projeto que tipifica o estelionato sentimental. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima. Câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, fevereiro de 2025. Câmara.leg.br